Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e receberem as minhas orações diariamente também. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Na mensagem de hoje, vamos falar de um assunto que muitas pessoas não gostam, porque acham chato ou porque não se interessam muito. Porque não é uma coisa que fala sobre bênção, não é um assunto que fala sobre milagre, também não é um assunto que fala de prosperidade. Vocês devem estar pensando, mas que assunto é esse que esse pastor está falando? Não falam de bênção, não fala de prosperidade, não fala de milagre. Eu estou falando de santidade. Mas vocês sabiam que santidade tem tudo a ver com bênçãos, milagres e prosperidade? Não sabiam? Então eu vou provar isso para você através da palavra de Deus. Prestem muita atenção nesta mensagem, pois ela vai te ensinar que as suas bênçãos e os seus milagres e a sua prosperidade dependem muito da sua santidade. Vocês já pararam para pensar o porquê da Bíblia ter tantos versículos falando sobre santidade? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Não é à toa que a Bíblia tem tantos versículos falando sobre esse assunto. Mas vou começar mostrando para vocês um versículo um pouco diferente. Gênesis capítulo 2, versículo 25. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. No começo de tudo, Adão e Eva estavam no paraíso. E prestem atenção, eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Sabe por quê? Sabe por quê que eles não se envergonhavam? Porque não havia pecado. Eles viviam em santidade, eles não tinham conhecido ainda o pecado. O pecado traz vergonha para quem o comete, assim como fez com eles. Eles até então não se envergonhavam. Eles estavam nus, mas não tinham vergonha, porque eles não tinham maldade. Mas vejam o que aconteceu após o pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, umas às outras, para se cobrirem. Lembram que eles, enquanto não havia pecado, não existia vergonha de estar nu? Mas depois que pecaram, os olhos se abriram? Mas se abriram para a maldade, e eles viram que estavam nus, e aí se envergonharam. O pecado faz isso na vida das pessoas, faz elas se envergonharem, traz a vergonha para a pessoa. Quem peca se sente mal, não consegue ficar de cabeça erguida, tenta até se esconder de Deus. Mas falei para vocês que ia mostrar que santidade tem a ver com bênçãos, milagres e prosperidade. Primeiro vamos ver o que a palavra nos diz sobre pecado. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Prestem atenção no começo deste versículo. João diz que quem comete pecado é do diabo. Pesado isso, não é verdade? Mas sabe por que o apóstolo João fala isso? Porque quem vive no pecado está nas mãos de Satanás. Ele tem liberdade para roubar, matar e destruir a vida dessa pessoa. Todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas é morte espiritual, morte que leva a pessoa para o inferno. Se a pessoa morrer no pecado, ela vai para o inferno. Ir para o inferno, eu pergunto, é bênção ou maldição? É maldição, é claro. Mas prestem atenção no que eu vou falar agora para vocês. Quem comete pecado é do diabo. O pecado, como nós vimos, também é maldição. Então vamos inverter isso. Quem vive na santidade é de Jesus. E pergunto agora para vocês, qual o contrário de maldição? É bênção. Então quem vive em santidade recebe bênçãos em sua vida e não maldição.
Sabe qual é a maior bênção da santidade? Vocês sabem qual é? Vou mostrar para vocês agora. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá Deus. Mas com ela, você terá a vida eterna ao lado do Senhor. A maior bênção é ter a sua salvação. Com santidade, ninguém pode te tomar isso. Mas falei para vocês também sobre milagres e prosperidade. Lembram de ontem a mensagem que eu dei? Jesus curou um homem que estava enfermo há 38 anos. E o que Jesus falou para ele? Vocês lembram? João capítulo 5, versículo 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Jesus, em outras palavras, estava falando para ele: permaneça em santidade, para que você não fique enfermo. Ou seja, a santidade evita que coisas ruins aconteçam. Jesus, quando chegou até aquele homem, ele tinha pecados. Jesus limpou os pecados dele para que ele pudesse receber seu milagre. Mas se ele voltar para o pecado, coisas ruins podem voltar a acontecer. Vocês entenderam? O pecado deixa você mais longe do seu milagre. E prosperidade, pastor? Santidade também tem a ver com prosperidade? Sim, tem. Vejam o que o apóstolo Tiago diz. Tiago, capítulo 4, versículos do 1 ao 3. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago aqui estava falando sobre o pecado. O pecado guerreia contra os nossos membros, porque quem vive reto diante de Deus, o diabo não para de tentar, ele não abre mão disso. Ele vai lançar tentações sobre a sua vida, vai ter tentações, e os membros do nosso corpo querem lutar contra isso. E quando você luta contra isso, você está dizendo para o pecado: eu quero viver em santidade. Mas vejam que ele também diz: cobiçais e nada tendes, porque quando estão pedindo para o seu próprio prazer. Ou seja, estão pedindo para o seu próprio prazer, para o seu pecado. Mas se você pedir em santidade, não para os desejos da carne, mas para poder abençoar a sua vida e de outras pessoas também, Deus vai te dar. Entenderam, pessoal? Quando você está no pecado e não está em santidade, você não vai pedir para prosperar, para abençoar também a vida de alguém. Você pedirá para seu próprio prazer. Então, podemos entender que aquele que está em santidade, longe do pecado, vai pedir para prosperar e Deus vai ouvir, porque Deus sabe que essa pessoa não está pedindo para seu próprio prazer, prazer da carne, mas sim porque precisa e porque essa pessoa também vai abençoar a vida de outras pessoas. Entenda uma coisa: tudo que está na palavra de Deus faz você andar em uma vida de santidade. E se você seguir o que na palavra está escrito, você prosperará. Josué, capítulo 1, versículos 8 e 9. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Coloque uma coisa no seu coração: a santidade para quem vive com Cristo é essencial para que você seja abençoado, para que milagres aconteçam e para que a prosperidade chegue até você. Longe do pecado, você está perto de Deus, e perto de Deus, as bênçãos te alcançam. Se você quer que Deus seja justo com você, seja santo, viva em santidade e terá bênçãos, milagres e prosperidade em sua vida.
Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que maravilhosa mensagem o Senhor nos deu no dia de hoje. Que linda palavra o Senhor nos deu, nos mostrando que a santidade tem tudo a ver com a nossa vida financeira, com os nossos milagres e com as nossas bênçãos. Que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar muitíssimo, porque nós vamos andar em santidade. O Senhor nos mostrou aqui como devemos agir e nós vamos andar em santidade. Longe de nós viver uma vida pecaminosa, longe de nós viver uma vida longe do Senhor, uma vida que não seja para nos aproximar de Ti. Nós queremos aproximação, que diminua a nossa vida, que diminua eu, e que o Senhor cresça em nós, que o Senhor cresça em mim. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui na Sua presença, pedindo ao Senhor que nos mantenha em santidade, que nos leve para uma vida reta, que nos mostre o caminho santo. É o que te pedimos, Senhor, para que possamos andar na Tua santidade, para que possamos andar reto, longe do pecado e longe das coisas que não Te agradam. Queremos Te agradar, queremos Te servir, queremos fazer o que é reto, para que as Tuas bênçãos possam nos alcançar. É o que Te pedimos hoje, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem, e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares, para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.